E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai fazer vocês questionarem tudo o que achavam que sabiam sobre a natureza. Hoje, a gente não vai falar de trilhas bonitinhas ou piqueniques tranquilos. Não mesmo! Imagine caminhar por uma floresta densa, daquelas que mal dá para ver o céu, com o som de folhas secas estalando sob seus pés a cada passo, e o ar gelado arrepiando a sua nuca. De repente, no meio do nada, você se depara com algo completamente fora do comum. Algo que faz seu coração pular pela boca. No vídeo de hoje, vocês não vão acreditar no que encontramos. Preparamos uma lista com 10 coisas assustadoras encontradas em florestas ao redor do mundo, que parecem ter saído diretamente das cenas mais bizarras de filmes de terror. Só que, meus amigos, tudo isso aconteceu de verdade. São descobertas que desafiam qualquer explicação lógica, que te deixam pensando como isso foi parar aí. Estamos falando de mistérios que até hoje arrepiam quem se atreve a investigar. Então, se você é corajoso o suficiente, se prepare, porque hoje a floresta vai te mostrar seu lado mais obscuro, mais inexplicável e, com certeza, o mais aterrorizante. Segurem-se nas cadeiras, porque a jornada vai ser intensa. Se você acha que já viu de tudo, espere só até o final deste vídeo. Vamos nessa! Para começar nossa jornada macabra, um dos lugares mais assustadores da Terra, e um lembrete sombrio do que pode se esconder nas profundezas de uma floresta. Agora, preparem-se para algo que vai gelar a espinha de quem já assistiu A Bruxa de Blair, porque essa história é real e aconteceu na temida floresta Black Hills, nos Estados Unidos. Um grupo de caçadores, desses caras experientes que conhecem a mata como a palma da mão, estava embrenhado na floresta, longe de qualquer civilização, quando se deparou com uma cena que os deixou completamente paralisados. Não era um animal selvagem, nem nada que eles já tivessem visto antes. Era algo muito, mas muito mais sinistro. Espalhadas por uma clareira, eles encontraram dezenas de estruturas bizarras feitas com galhos de árvores, amarrados de forma rústica, formando figuras que lembravam assustadoramente os símbolos icônicos do filme de terror. Eram como pequenos espantalhos macabros, bonecos de palitos gigantes, fincados no chão ou pendurados nas árvores, criando uma atmosfera de ritual profano. Imaginem o choque desses caçadores. Estar no meio do nada e encontrar algo que parece ter saído diretamente de um pesadelo cinematográfico. A sensação de perigo iminente deve ter sido absurda. Eles contaram que o silêncio na clareira era ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento que balançava aquelas figuras estranhas, fazendo-as parecer que estavam se movendo sozinhas. Não havia pegadas recentes, nenhuma indicação de quem poderia ter feito aquilo ou por quê. Era como se aquelas estruturas tivessem brotado do chão, como um aviso macabro. O medo foi tão grande, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era tão palpável, que os caçadores não pensaram duas vezes. Deram meia volta e foram embora o mais rápido que puderam, sem sequer olhar para trás. Até hoje, ninguém sabe quem criou aquelas figuras na floresta Black Hills, ou qual era o seu propósito. Seria uma brincadeira de mau gosto de alguém tentando recriar as cenas do filme? Ou algo muito mais antigo e sombrio, uma manifestação real das lendas que assombram aquela floresta há séculos? O que importa é que, para aqueles caçadores, a experiência foi aterrorizante o suficiente para nunca mais voltarem àquele lugar. E quem pode culpá-los, né?
Encontrar um cenário desses é o tipo de coisa que te faz acreditar que algumas lendas são bem reais. E se, no meio de uma caminhada tranquila por uma floresta densa e silenciosa na Suécia, você tropeçasse não em um objeto estranho, mas em uma casa inteira? E não uma ruína qualquer, mas uma casa que parece ter sido abandonada às pressas, como se os moradores tivessem saído para dar uma volta e nunca mais voltado. Isso é exatamente o que aconteceu com um grupo de exploradores. E o que eles encontraram lá dentro é de arrepiar até o último fio de cabelo. Pensem comigo: uma casa isolada, engolida pela vegetação, um mistério esperando para ser desvendado. Ao entrarem com cautela, a primeira coisa que notaram foi o silêncio. Um silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado ali dentro há décadas. E de fato, parecia que tinha. Havia comida ainda na mesa, pratos postos, como se uma refeição tivesse sido interrompida. Roupas infantis estavam dobradas sobre uma cama pequena, e brinquedos espalhados pelo chão do quarto, como se uma criança tivesse acabado de brincar ali. Era uma cápsula do tempo macabra, um lar congelado em um momento específico de abandono. A sensação era de estar invadindo um santuário esquecido. Mas o mais intrigante e perturbador foram as dezenas de fotos antigas espalhadas pela casa. Retratos de família, crianças sorrindo, momentos felizes capturados em preto e branco, agora cobertos por uma fina camada de poeira. E nas paredes, mensagens escritas à mão, algumas frases soltas, outras parecendo trechos de diários ou cartas nunca enviadas. Ninguém conseguiu decifrar completamente o significado daquelas palavras, mas elas adicionavam uma camada ainda mais densa de mistério e tristeza ao lugar. Quem eram aquelas pessoas? Por que foram embora tão de repente? Até hoje, a identidade dos antigos moradores e o motivo do abandono repentino são um completo enigma. Não há registros, não há histórias locais, nada. A casa simplesmente está lá, no meio da floresta sueca. Um testemunho silencioso de vidas interrompidas. É como se a própria floresta tivesse decidido guardar aquele segredo para sempre. Encontrar algo assim é como esbarrar em um fantasma, uma história não contada que te assombra com perguntas sem respostas. Com certeza, uma das descobertas mais melancólicas e assustadoras que se pode fazer. Agora vamos para o Japão. Um país conhecido por seus templos serenos e paisagens deslumbrantes. Mas e se um desses templos estivesse perdido, escondido por décadas no coração de uma floresta densa, completamente engolido pela vegetação? Foi exatamente isso que um grupo de exploradores urbanos descobriu, e a experiência foi de tirar o fôlego, de uma maneira bem assustadora. Imaginem a cena: abrir caminho por entre árvores e cipós, sem saber o que esperar, e de repente, dar de cara com estruturas antigas que o tempo tentou apagar. O templo estava coberto por uma camada espessa de musgo e trepadeiras, como se a própria natureza tivesse criado um casulo protetor ou uma prisão ao redor dele. As paredes de madeira estavam envelhecidas, algumas partes desmoronando, mas a grandiosidade da construção ainda era visível. Era como descobrir uma cidade perdida, um portal para um passado esquecido. A sensação de estar em um lugar que não era visitado por olhos humanos há incontáveis anos deve ter sido incrível e aterrorizante ao mesmo tempo. O silêncio era quebrado apenas pelo som do vento e dos animais da floresta. Lá dentro,
a atmosfera era ainda mais carregada. Dezenas de estátuas de divindades e figuras mitológicas, também cobertas por musgo, pareciam observar os intrusos com seus olhos de pedra. Algumas estavam intactas, outras quebradas ou tombadas, vítimas do tempo e do abandono. E o mais misterioso, por toda parte, havia símbolos complexos esculpidos em pedra, em painéis de madeira, em lanternas de pedra caídas. Eram escritas antigas, padrões geométricos, desenhos que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Que segredos aqueles símbolos guardavam? Que rituais foram realizados ali? A descoberta desse templo levanta muitas perguntas. Por que foi abandonado? Que histórias aconteceram entre aquelas paredes antes que a floresta o reivindicasse? A energia do lugar, segundo os exploradores, era palpável. Uma mistura de reverência e um medo sutil, como se os espíritos dos antigos monges ou devotos ainda estivessem por ali, protegendo seu santuário esquecido. Encontrar um lugar assim é um lembrete poderoso de como a natureza é implacável e de como o passado pode se esconder bem debaixo dos nossos narizes, esperando para ser redescoberto de formas inesperadas. Pessoal, se preparem, porque agora vamos para a Romênia, mais especificamente para a floresta de Roia Baciu, conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. E não é à toa, viu? Esse lugar é palco de inúmeros relatos bizarros, desde avistamentos de OVNIs até desaparecimentos misteriosos. Mas uma descoberta recente, feita com a ajuda de um drone, deixou todo mundo de cabelo em pé e adicionou mais um capítulo assustador à lenda dessa floresta. Imaginem só o que esse drone capturou do alto. Enquanto sobrevoava uma área densa e aparentemente normal da floresta, com árvores verdes e saudáveis por toda parte, o drone registrou algo totalmente anômalo. Um círculo perfeito de árvores mortas. Não era uma clareira natural. Não era resultado de um incêndio localizado. Era um círculo impecável, como se desenhado por um compasso gigante, onde todas as árvores dentro dele estavam secas, retorcidas e sem vida, contrastando brutalmente com a vegetação vibrante ao redor. Não havia nenhuma explicação plausível para aquilo. Cientistas e pesquisadores locais já tentaram entender o fenômeno. Analisaram o solo, as árvores mortas, as árvores vivas ao redor, mas não encontraram nenhuma doença específica, nenhuma contaminação química, nada que justificasse aquela morte seletiva e geometricamente perfeita. É como se uma força invisível tivesse sugado a vida apenas daquelas árvores, dentro daquele limite circular exato. Alguns moradores locais e entusiastas do paranormal acreditam que o círculo é uma zona energética sobrenatural, um portal para outra dimensão, ou um local de pouso de OVNIs. A floresta de Roia Baciu já era famosa por causar sensações estranhas em seus visitantes, náuseas, ansiedade inexplicável, a sensação de estar sendo observado e até marcas de queimaduras que aparecem na pele sem motivo. Esse círculo de árvores mortas só intensifica a aura de mistério e perigo do lugar. O que realmente aconteceu ali? Seria um fenômeno natural ainda desconhecido pela ciência? Ou algo que transcende nossa compreensão? Uma coisa é certa: a imagem daquele círculo perfeito de morte no meio da vida é profundamente perturbadora e alimenta ainda mais as lendas sombrias de Roia Baciu. Agora, imaginem estar fazendo uma trilha tranquila numa floresta no Canadá, apreciando a paisagem, o ar puro, tudo normal. Até que você começa a ver reflexos estranhos entre as árvores.
Você se aproxima e descobre algo totalmente inesperado e bizarro: espelhos. Dezenas de espelhos de tamanhos variados, pendurados nos troncos das árvores, estrategicamente posicionados ao longo da trilha. Não é uma instalação de arte conhecida, não há placas, não há explicações, apenas espelhos, refletindo a floresta de ângulos perturbadores. O efeito disso, pessoal, é de arrepiar. Conforme você caminha, os reflexos dos galhos, das sombras, do seu próprio movimento, criam ilusões de ótica que bagunçam completamente a sua percepção. De relance, você tem a impressão de ver coisas se movendo onde não há nada, de vultos te acompanhando, de olhos te observando por entre as folhagens. A sensação constante de estar sendo vigiado se torna quase insuportável. É como se a floresta tivesse ganhado 1000 olhos, todos focados em você. Quem teria tido essa ideia e, mais importante, por quê? Pensem no trabalho que deu para levar todos aqueles espelhos mata adentro e pendurá-los daquela forma. Alguém se dedicou a criar esse ambiente de desorientação e paranoia. Seria uma pegadinha elaborada? Um tipo de experimento social macabro? Ou algo com um propósito ainda mais sombrio e desconhecido? Os relatos de quem passou por essa trilha são unânimes. A experiência é profundamente inquietante. Alguns se sentiram tão perturbados que deram meia volta, incapazes de continuar com aquela sensação de vigilância constante. O mais bizarro de tudo é que, até hoje, ninguém sabe quem colocou os espelhos ali, nem qual era a intenção. Eles simplesmente apareceram. É o tipo de mistério que te deixa com uma pulga atrás da orelha, imaginando as motivações por trás de um ato tão estranho e deliberadamente perturbador. Uma coisa é certa: aquela trilha no Canadá nunca mais foi a mesma para quem se deparou com os guardiões de vidro da floresta. É uma prova de que o terror pode vir das formas mais inesperadas e aparentemente inofensivas. Preparem o coração, porque essa descoberta é de partir a alma e gelar a espinha ao mesmo tempo. Em diversas florestas da Polônia, exploradores e aventureiros têm se deparado com algo que parece saído de um conto de fadas macabro: estátuas de concreto em tamanho real de crianças. Mas não são crianças felizes brincando. São crianças com expressões de profunda tristeza, chorando, com lágrimas esculpidas escorrendo por seus rostos pálidos de cimento. Elas estão espalhadas entre os arbustos, sob as árvores, como se tivessem se perdido e estivessem ali, lamentando eternamente. O impacto de encontrar uma dessas estátuas, sozinha no meio do nada, é brutal. Imagina você caminhando, esperando encontrar apenas árvores e animais. E de repente seus olhos fixam numa pequena figura encolhida, com uma expressão de dor congelada no tempo. A primeira reação é de choque, seguida por uma onda de tristeza e um arrepio que percorre o corpo todo. Por que alguém criaria esculturas tão melancólicas e as colocaria escondidas na floresta? Que tipo de mensagem elas carregam? Esses locais foram informalmente apelidados de Jardim do Lamento ou Floresta das Crianças Choronas, e a origem dessas estátuas é um completo mistério. Não há registros de artistas que reivindicaram a autoria, nem explicações oficiais sobre seu propósito. Algumas teorias sugerem que podem ser memoriais desconhecidos, homenagens a crianças perdidas, ou talvez uma forma de arte perturbadora com o objetivo de provocar uma reação emocional forte em quem as encontra. Seja qual for o motivo, o efeito é inegavelmente poderoso e profundamente inquietante. A presença dessas crianças de pedra, com suas feições tristes e silenciosas,
transforma a floresta num lugar de contemplação sombria. Elas parecem observar quem passa com seus olhos vazios, como se quisessem contar uma história que ninguém consegue ouvir. Encontrar uma delas já é perturbador, mas saber que existem várias, espalhadas por diferentes florestas, cria uma sensação ainda maior de mistério e angústia. O Jardim do Lamento é um lembrete silencioso e arrepiante de que a arte, mesmo quando encontrada nos lugares mais inesperados, pode evocar as emoções mais profundas e sombrias. Agora, vamos para as vastas e geladas florestas da Rússia, onde um grupo de caçadores fez uma descoberta que parece ter saído de um ritual pagão dos tempos mais sombrios. No meio de uma clareira isolada, eles encontraram uma escultura gigante, feita inteiramente com ossos de animais. E não eram ossos jogados de qualquer jeito, não. Era uma estrutura organizada, quase artística em sua concepção macabra, claramente montada por mãos humanas com um propósito específico. Imaginem o choque e o horror de se deparar com uma cena dessas. A escultura consistia em um círculo grande e perfeitamente formado por ossos longos, como fêmures e tíbias de animais de grande porte, fincados no chão como uma paliçada sinistra. No centro exato desse círculo estava uma cabeça de veado, com seus galhos imponentes apontando para o céu, como o ponto focal de um altar profano. Ao redor, havia outros ossos menores, costelas e vértebras, dispostos em padrões que sugeriam algum tipo de significado ritualístico. A atmosfera era pesada, carregada de uma energia antiga e primal. Os caçadores, apesar do medo, decidiram investigar mais a fundo. Eles perceberam que os ossos não eram recentes, estavam envelhecidos, cobertos por musgo em alguns pontos, indicando que aquela estrutura estava ali há muito tempo. Análises posteriores, feitas por especialistas que foram ao local, com muita coragem, diga-se de passagem, revelaram que alguns dos ossos tinham mais de 30 anos. Isso significa que alguém, ou algum grupo, manteve essa oferenda macabra por décadas, ou a criou há muito tempo e ela permaneceu intocada, escondida nas profundezas da floresta. Que tipo de ritual teria exigido uma oferenda tão elaborada e sinistra? Seria uma tentativa de se comunicar com espíritos da floresta, uma prática xamânica esquecida, ou algo ainda mais perturbador? As perguntas são muitas, e as respostas, escassas. A imagem daquela cabeça de veado no centro do círculo de ossos é algo que não se esquece facilmente. É um lembrete visceral de que, mesmo nos dias de hoje, práticas antigas e misteriosas podem persistir, escondidas da civilização, nas sombras das florestas mais remotas do nosso planeta. Essa aqui, pessoal, é daquelas que fazem a gente duvidar da própria sanidade. Imaginem uma equipe de exploradores abrindo caminho pela densa e impenetrável floresta amazônica, um dos lugares mais selvagens e remotos do planeta. Eles estão a dias de qualquer vilarejo, qualquer sinal de civilização, quando de repente dão de cara com algo que não faz o menor sentido estar ali. Um telefone público antigo, daqueles de ficha, instalado no meio do nada. Sim, vocês ouviram direito. Um telefone público no coração da selva. A cena é tão surreal que parece uma miragem. O telefone estava lá, fixado a um poste improvisado, coberto de limo e teias de aranha, mas surpreendentemente intacto. Não havia fios conectados a lugar algum, nenhuma linha telefônica visível se estendendo pela mata. Era um objeto completamente deslocado, uma relíquia de um mundo urbano perdida no meio do verde infinito. A primeira pergunta que vem à mente é:
Como raios isso foi parar ali? Quem se daria ao trabalho de carregar um trambolho desse selva adentro e instalá-lo? Mas a parte mais bizarra e inexplicável ainda estava por vir. Movidos pela curiosidade e pelo absurdo da situação, um dos exploradores pegou o fone do gancho. E para o espanto de todos, o aparelho estava funcional. Ele emitia um sinal de linha, aquele tu característico, como se estivesse pronto para fazer uma ligação. Como isso é possível? Um telefone sem fios, no meio da Amazônia, funcionando perfeitamente? Não havia baterias visíveis, nenhuma fonte de energia aparente. Era mágica? Tecnologia desconhecida? Uma pegadinha muito elaborada? Até hoje, o mistério do telefone público da Amazônia permanece sem solução. Ninguém sabe quem o instalou, por que o fez, ou como diabos ele ainda funcionava. Seria uma instalação artística esquecida? Um ponto de comunicação secreto de alguma tribo isolada com o mundo exterior? Altamente improvável, mas quem sabe? Ou apenas um daqueles enigmas da floresta que desafiam qualquer lógica? A imagem daquele telefone, um ícone da comunicação moderna, perdido e funcionando inexplicavelmente no meio da natureza selvagem, é algo que perturba e fascina na mesma medida. E para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave de puro terror, vamos para as frias florestas da Finlândia, onde foi feita uma das descobertas mais macabras e perturbadoras que se pode imaginar. Um grupo de pessoas que estava caminhando pela mata encontrou algo que, à primeira vista, parecia um boneco de pano grande, talvez esquecido por alguém. Mas quando chegaram mais perto, o horror da situação se revelou em detalhes que fariam o estômago de qualquer um revirar. Isso é sério, preparem-se. O boneco era gigante, quase do tamanho de uma criança pequena, feito de um tecido rústico e sujo. Mas o detalhe mais chocante, o que transformou um achado estranho em um pesadelo real, estava na sua boca. Costurados de forma grotesca, onde deveriam estar os lábios do boneco, havia dentes humanos reais. Sim, vocês não leram errado. Dentes humanos, amarelados e de tamanhos diferentes, formando um sorriso horripilante naquela criatura de pano. A cena era tão repulsiva e assustadora que os descobridores ficaram paralisados de medo e nojo. Quem em sã consciência criaria algo tão medonho? E com que propósito? Os dentes pareciam ter sido arrancados e costurados ali com uma linha grossa, de forma quase ritualística. O boneco em si tinha uma aparência sinistra, com olhos de botão vazios e membros desproporcionais, mas os dentes humanos elevavam o nível de bizarrice a um patamar completamente diferente. Parecia algo saído diretamente de um filme de terror sobre voodoo ou magia negra, uma oferenda para alguma entidade sombria da floresta. Para piorar a situação, a criatura de pano parecia ter sido deixada ali recentemente. Não havia sinais de que estivesse exposta ao tempo por muito período, o que sugeria que o artista macabro poderia estar por perto, ou ter visitado o local há pouco tempo. Ninguém nunca assumiu a autoria dessa obra sinistra, e a origem dos dentes humanos permanece um mistério assustador. Encontrar algo assim na quietude de uma floresta é o tipo de experiência que te assombra para sempre, fazendo você questionar que tipo de escuridão pode residir no coração humano. Até a próxima, corajosos!